Interaja conosco, inscreva-se aqui no canal, dê o seu like, se quiser, também comente e compartilhe esse vídeo. O Hospital Taquini de Bento Gonçalves identificou no início do mês de março uma série de pacientes com diagnóstico positivo de Covid-19, cujo ciclo de agravamento da doença ocorreu de forma mais precoce. A partir do aumento desses casos em outros estados, a instituição tomou a iniciativa de enviar para análise amostras de 11 diferentes casos para ajudar a identificar possíveis novas cepas de coronavírus na região. Ao todo, 4 casos foram identificados como sendo da linhagem P1, 3 como variante P2 e outros 2 como B1128. As 2 amostras restantes foram consideradas inconclusivas. O hospital enviou amostras de pacientes com moradia fixa em Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Pinto Bandeira e Serafina Correia e confirmou a disseminação de variantes virais em diferentes pontos da Serra Gaúcha. O sequenciamento do RNA das amostras de SARS-CoV-2 foi realizado pelo Laboratório de Microbiologia Molecular da Universidade Fevale, em Novo Hamburgo, comandado pelo virologista Fernando Spilk. E sobre isso, a convite da Rádio Rosário, nós temos a presença aqui nos nossos estúdios, nesta tarde, no Espaço das Notícias, do Dr. Ítalo Ribeiro, médico do Hospital Nossa Senhora do Rosário. Primeiro, agradecendo o senhor pela participação, por esse tempo de colocar à disposição da comunidade de Serafina Correia e da Rádio Rosário para prestar essas informações. Boa tarde, doutor Ítalo. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a toda a população de Serafina Correia e região. Eu que agradeço o convite aí da rádio, espero que possa ser útil para sanar algumas dúvidas da população sobre essa pandemia. O que é essa mutação do vírus e a variante que ele traz, doutor? Tá. De uma forma mais leiga, compreensível a todos, eu vou tentar explicar o que é uma mutação rapidamente, uma variante. Na verdade, isso, só para vocês entenderem, não é nenhuma novidade, tá? Enfim, não é uma coisa catastrófica que o vírus Covid está fazendo. Não, muito pelo contrário. Tá? Todos os vírus, basicamente, têm mutações e, quando as mutações dão certo, acabam gerando variantes. A mutação nada mais é, e os vírus são organismos que são mais predispostos a isso, porque eles replicam diariamente. De forma grosseira, a replicação seria como se fosse a reprodução do vírus. Então, nessa replicação, ele acaba perdendo alguns, vamos dizer assim, grosseiramente, alguns pedaços, aumentando alguns pedaços, vamos dizer, na coroa, na cabeça, no corpo, enfim. Uma forma leiga de vocês entenderem. Muitas vezes, essas transformações acabam sendo até negativas, sendo deletérias para o vírus, e o vírus acaba, essas variantes ruins, vamos dizer assim, acaba até morrendo, se extinguindo, né? E às vezes, infelizmente, acaba conseguindo ser positiva para eles. No caso, na verdade, consegue ser mais agressivas para os seres humanos. E aí acaba perpetuando, na verdade, a reprodução, vamos dizer assim, a replicação dessa nova variante. Então seria mais ou menos isso que é uma mutação ou uma variante. Doutor, a gente citou na abertura da nossa entrevista de hoje alguns municípios, entre os municípios que foi citado nessa pesquisa realizada em Bento Gonçalves, das variantes que foram apresentadas, está o município de Serafina Correia. Nessa pesquisa que foi feita, qual dessas variantes era no nosso município? Então, na verdade, assim, a instituição não revelou, tá, do ponto de vista ético, e para não ter um preconceito social, tal município tem a variante de Manaus, tal município tem a variante do Rio de Janeiro, porque não implicaria em nada no nosso conhecimento. Na verdade, o que eles querem mostrar é que, na verdade, foi uma iniciativa boa do Hospital da Serra Gaúcha, né, que já tinha sido feito uma varredura semelhante em Porto Alegre, acho que 1º de março, foi inclusive num vídeo que eu fiz, um primeiro vídeo que eu fiz, vamos dizer assim, educativo para a população, eu expliquei isso, que na verdade o Estado revelou isso para a sociedade, que já tinha transmissão comunitária em Porto Alegre dessa variante P1, que é essa variante mais danosa de Manaus, enfim, e um hospital do interior só comprovou cientificamente isso, né? E aquela coisa, não podemos, vamos dizer assim, sonhar falsos, ser ignorantes e achar que, na verdade, se ela está em Carlos Barbosa, não vai estar em Bento, não vai estar em Pinto Bandeira, não vai estar em Serafina. O que a gente conclui disso é que, no caso, essas 3 variantes, elas estão disseminadas em todo o nosso município e, infelizmente, em toda a Serra Gaúcha, em todo o estado,
tem essas 3 variantes. Então, por isso que eles não quiseram, vamos dizer assim, exemplificar. E, falando nisso, na verdade, foi uma iniciativa deles que eles viram casos muito agressivos. Então, vocês imaginam, não sei agora um dado, mas sei lá, o Hospital do Taquini deve ser lá 300, 400 pacientes internados, que eu acredito que seja até mais, enfim. Mas vamos chutar assim alto. Eles escolheram 11 indivíduos que eles acharam clinicamente pelos infectologistas que tinham uma ação muito agressiva do vírus e resolveram testar. E desses 11, 9 foram conclusivos para essas variantes, tá? Os outros 2, na verdade, não foram negativos, eles foram inconclusivos. Então, é só a gente perceber que de 11 suspeitas, 9 foram positivas. Será que se pegar aqueles 400 pacientes, se tivesse condição de testar um estudo genético, não seria mais que 50%? Eu acredito que, infelizmente, sim. Nós temos 2 linhagens no momento que estão sendo estudadas e que o vírus faz a sua mutação mais rápido e, consequentemente, ao maior número de pessoas que são contaminadas por esse vírus através da variante, que é a linhagem P1, essa originária em Manaus, e a linhagem P2, originária do Rio de Janeiro. Também a linhagem B1128, originária de Manaus, que deu origem à variante P1. Quais as diferenças que a gente pode citar em relação a essas variantes do vírus, doutor? Então, hoje em dia a nível mundial tem 3 variantes que vão se atormentam, preocupam a nível mundial, que é a britânica, a da África do Sul e, infelizmente, a brasileira, que entrou nesse contexto mundial de preocupação. A brasileira inicialmente seria essa B1128, tá? A partir dela, na verdade, sofreram novas variações, mutações e transformou-se em P1, que é essa que assolou mais Manaus, e P2, que foi vista a primeira vez no Rio de Janeiro, que não necessariamente pode ter sido transformada no Rio de Janeiro, mas sim conseguiram comprovar primeiramente no Rio de Janeiro. Parece que a P1 é sim a mais danosa, tá? A gente não tem estudos, na verdade, estudos plenos para dizer verdadeiramente se ela é mais danosa, mas a Fiocruz, por exemplo, que é uma instituição muito renomada a nível nacional e internacional, já relatou que ela seria 2,5 vezes mais transmissível, ou seja, 250% mais transmissível. Letalidade. Letalidade é um princípio que diz quantas pessoas morrem dessa doença de quantas infectadas, não da população geral. Muito se chuta, se fala, se pega estudos pequenos, que da letalidade ela seria mais ou menos parecido com o coronavírus geral. A letalidade do coronavírus geral seria de 1 a 2%, ou seja, de cada 100 infectados, 1 ou 2 irão morrer. Porém, por isso que eu digo, ela pode não ser mais letal, mas ela é mais mortal para a sociedade, infelizmente. Por quê? Se num período de um mês tu teria 100 infectados, ou seja, tu teria 1 a 2 mortes. Num período de um mês com essa variante, tu vai ter 300 infectados. Então, mesmo se ela for da mesma letalidade, ela vai ter de 3 a 6 mortos. Então, ela vai ser mais mortal. Isso aí já está sacramentado, infelizmente. Seja pela agressão que a patologia da doença faz, ou verdadeiramente pela caos da rede de saúde que ela faz. Por exemplo, ela foi infelizmente conhecida naquela tragédia, que parece um filme de terror, que aconteceu em Manaus, chegou ao ponto de pacientes irem a óbitos por falta de oxigênio nos hospitais, coisa que a gente achava que isso aí só existia em filme. Tá? Então, por que ela pode ter matado não mais pela doença grave que ela causa, mas ela mata por ela deixar os pacientes sem leitos de UTI, sem respirador, sem droga para entubar o paciente, infelizmente, ao ponto de chegar sem oxigênio, que é o que aconteceu lá em Manaus. Alguns criticam que trouxeram o paciente de lá, mas infelizmente ia vir, ou mais cedo ou mais tarde, essa variante para todo o país, infelizmente. Então, sim, eu acredito que a P1 seja a mais danosa, por conta dessa transmissão dela. Alguns falam, estudos, que seja a maior quantidade de carga viral no nariz. E é isso que a gente viu esses dias aí de final de fevereiro, março e início de abril, que era a quantidade absurda de pacientes. Quem participou, quem infelizmente se contaminou aí nesse período, viu que na sua família, se não todos, 90%, 80%, 95% foram contaminados e a maioria já teve quadros pulmonares respiratórios moderados a moderados graves, entendeu? Então, antigamente, às vezes, 1, 2 da casa ficava doente, conseguia se fazer um cerco médio social e não passar, mas com essa variante, infelizmente, a gente vê que quase todos de uma residência, por exemplo, acaba sendo assolado por essa patologia, vamos dizer assim. Nós temos, sobre a vacinação, doutor, 2 vacinas que estão sendo aplicadas em alguns grupos prioritários, que é a Coronavac, do Instituto Butantan, e a AstraZeneca, do Fiocruz.
Em relação a essas vacinas, até o momento, elas estão se mostrando eficazes contra essas novas variantes do coronavírus? Sim. A resposta, vamos dizer assim, é que de momento sim, tá? Lógico, a gente ainda está no início de imunização por essas vacinas muito novo, porém isso é um assunto de preocupação mundial. Já, por exemplo, vou citar primeiramente a Coronavac. Já se tinha feito teste sobre a variante sul-africana e a britânica, e a princípio ela tinha uma boa eficácia. A eficácia, na verdade, é o quanto ela é resolutiva a nível de laboratório, né? In vitro, ou seja, não vamos expor um paciente, elas expõem plasma do paciente em laboratório e a princípio ela estava se tornando positiva. E agora, começo de março, foi feito um estudo na USP com alguns pacientes que já estavam na fase 3, que já estavam teoricamente imunizados pelas 2 doses da Coronavac, e se teve um bom resultado quanto à questão de eficácia da vacina. Então ela protegeria também dessa variante, sim, é o que todos os indícios nos comprovam, tá? Inclusive tem a parte boa aqui, querendo ou não a gente julga muito a Coronavac, mas tem a parte boa que ela, diferente da Oxford, ela é feita do vírus todo inativado, ou seja, tem todas as partículas virais presentes, porém o vírus é, vamos dizer assim, morto em laboratório ou por produtos químicos ou por temperatura e aí inserido no paciente. Com isso, querendo ou não, a gente acaba tendo uma informação mais completa de cada pedacinho do vírus dentro do nosso sistema imunológico. Diferente de outras que são pedaços de vírus, que no caso é a Oxford, ela tem pedaços da proteína S, que é essa proteína spike que sofre essa mutação, e aí esse pedaço é apresentado ao nosso organismo, e esse organismo cria imunidade. Então, sim, até eu lembro um tempo atrás eu estava no Congresso Internacional de Imunologia, de Infectologia em Gramado, e foi um consenso, vamos dizer assim, nacional entre todos os palestrantes que, se pudesse, tem vacinas que não podem ser feitas, se pudesse, sempre fazer vacinas de vírus inativados, que ela parece comportar um pouco melhor na questão de eficácia de imunologia do paciente, tá? Inclusive, para vocês entenderem que, na verdade, isso não só existe com a vacina do coronavírus, né? Eu estava falando que todo vírus acaba sendo mutado ou tendo uma variante. Vamos dar um exemplo aí que todo mundo já conhece, a gripe A, a influenza. Na verdade, todo ano essa vacina é atualizada. De que forma? Nós temos cidades satélites no Brasil e no Rio Grande do Sul que tentam fazer um padrão genético do vírus nessa sazonalidade, nesse ano, e para atualizar a vacina para o ano seguinte. Talvez seja isso que vai acontecer com o coronavírus, mas enfim, hoje em dia ela se torna e se apresenta, principalmente nos estudos de eficácia, muito resolutiva contra as variantes também. Doutor Ítalo, esses testes que estão disponíveis, eles são confiáveis para detectar as variantes do vírus? Sim, tá? O que eu quero dizer com isso? Os testes, na verdade, inclusive em janeiro, a Anvisa já deu uma orientada nos laboratórios, enfim, para que tentem fazer vários marcadores biológicos-alvo, no sentido que às vezes se tiver um marcador muito singular daquela variante, talvez não vai pegar as outras. Então, hoje os testes que a gente tem, graças a Deus, todos quase que, principalmente, na verdade, os swabs, né? Os swabs nasal, aquele do palitinho no nariz, na orofaringe, esses sim, eles acabam sendo, como é que eu te digo, eficazes para pegar, lógico, eles não qualificam, entendeu? Eu quero dizer o seguinte, tu não vai pegar e fazer o swab e aí ele vai dizer, tu tem APU. Não é isso que eu estou dizendo. Eu quero dizer que não vai passar batido, ou seja, não vai dar um falso negativo. Ou seja, a pessoa tem a variante, fez o swab, poxa, ele deu negativo, mas na verdade a pessoa, isso aí seria um caos, porque daí a pessoa iria para casa, iria contaminar toda a sociedade. Então isso, graças a Deus, não está acontecendo. Principalmente o teste quando é feito o de swab e melhor ainda o de swab que chama RT-PCR, que é aquele teste que demora de 2 a 5 dias, que é feito em laboratório ou na Secretaria de Saúde. E também os antígenos, que são aqueles testes rápidos de swab e de cotonete, também são muito precisos para não gerar falsos negativos. Sobre a quantidade de doses que estão sendo aplicadas no Brasil, o Rio Grande do Sul, nos últimos dias, vem se destacando, vem conseguindo uma vacinação, principalmente para os grupos prioritários, que vem sendo destaque nacional no nosso estado. Correto, perfeitamente. Em números absolutos, tá? O Brasil, no meu ver, está indo bem, tá? O Brasil, a gente tem que entender que é um país que tem uma dimensão continental, na verdade o país, é muito grande, tá? Em números absolutos, tu pegar, por exemplo, o G20, que é as 20 maiores economias do mundo, tá? A gente está em quinto lugar em números absolutos de quantidade de vacina, que são em torno de 37 milhões de pacientes vacinados, de doses, na verdade, vacinadas, tá?
Em números relativos, que seria porcentagem, ou seja, números por 100 pessoas, a gente está um pouco abaixo. Por exemplo, a gente tem em média de 18 pacientes a cada 100, ou seja, 18% de população vacinada. Ao lado, por exemplo, do Reino Unido, que é o que está em primeiro lugar, que tem 66%. Lógico, o Reino Unido está muito avançado, o sequenciamento genômico nele sempre foi mais superior. Porém, a gente tem outros países também, vamos dizer, de primeiro mundo, desenvolvidos, como os vizinhos, França, Itália, Alemanha, o Canadá, por exemplo, que são países bem menores, de 40 milhões, 60 milhões de habitantes, que isso dá 25, 30% dos habitantes do Brasil, e esses aí também estão em média de 25%, 24%, 22%, então a gente não está muito longe nem desses países super desenvolvidos. Então acredito que sim, estamos indo bem. Serafina Correia, com a sua humilde participação, já teve em torno de 3.300 vacinas, se não me falha a memória. Lógico que a segunda dose ainda é um número menor, em torno de 700 pessoas que já realizaram as 2 doses, e em torno de 2.500 pessoas que realizaram a primeira dose. Há uma espécie de vacinômetro para o controle das pessoas que estão sendo vacinadas por esses primeiros grupos, que são os grupos prioritários, e conforme vai descendo a régua por faixa etária nas idades das pessoas. E nesse vacinômetro estamos se aproximando de 2 milhões de pessoas já vacinadas aqui no Rio Grande do Sul. Mas um dado que chama atenção, doutor, que infelizmente é um dado negativo, é sobre a quantidade de abstenções da segunda dose da vacina nos Estados brasileiros, aquelas pessoas que teriam que fazer a vacina, mas simplesmente não apareceram para fazer a vacinação. Isso aí é uma coisa que preocupa, no meu ver. Assim, os dados que são mais relativos seriam, na verdade, sobre as faltas da segunda dose, tá? Inclusive, isso aí a nível nacional, eu acredito que, assim, no ponto de vista que a gente não teve alguma população que não foi assolada por essa pandemia. A gente naquela esperança absurda por essa vacina. Eu acho que o tolerável seria uns 8, 10% estourando de falta à segunda dose. E o que a gente vê, infelizmente, no Brasil é mais, tá? Em torno de 1.500.000 pessoas faltaram, tá? A segunda dose, em torno de 14%, então, faltaram. Chega a estados que nem Roraima, Amapá com 30%, tá? Sergipe com 25% de falta da segunda dose. Aí tu pensa, é o norte ou o nordeste. Não necessariamente. Rio Grande do Norte e Alagoas tem 6%, o nordeste também tem 6% de falta. Então não é necessariamente por isso. E o Rio Grande do Sul, infelizmente, um pouco entristecedor, tem quase 14% de falta da segunda dose. Que isso sirva que a gente fique um pouco de fiscal dos nossos, que querendo ou não, hoje em dia são as pessoas mais idosas que estão fazendo, que a gente fique fiscal dos nossos familiares e pegue, vamos dizer, pesado para que eles não faltem, não atrasem, para não atrapalhar o esquema terapêutico. Nós estamos conversando aqui no Espaço das Notícias de hoje, trazendo importantes informações e mais uma vez agradecendo a presença do Dr. Ítalo Ribeiro, que é convite da Rádio Rosário. Ele está aqui nos nossos estúdios, ele que é médico do Hospital Nossa Senhora do Rosário. Agora a nossa questão, Dr. Ítalo, na nossa volta da entrevista, é em relação a esta nova onda que é comentada. Os jovens e adultos estão sofrendo mais com essa nova onda, doutor? Eu acredito que sim. Não necessariamente, não é que esse novo vírus, essa nova variante, ela tem uma predisposição maior. Ela só pega os jovens. Não, ao contrário, ela pega todas as idades. Porém, vamos dizer assim, a variante que estava prevalente antes acaba debilitando muito raramente pacientes, por exemplo, abaixo de 50 anos, ou era uma debilitação leve, enfim. E esse não, esse aí que não escolhe cara, não escolhe idade, não escolhe sexo, não escolhe cor. Temos paciente de 20 anos, já tivemos, agora não, enfim. Nós tivemos paciente de 24 anos internado, tivemos paciente de 22 anos indo para UTI, não foi entubado, mas foi para UTI. Enfim, ou seja, 30 anos, pacientes ativos, sem comorbidades, trabalhadores diários, enfim, no braçal, inclusive, que acabou sendo assolado por essa nova variante, vamos dizer assim. Então, dá para dizer que ela está pegando, vamos dizer assim, em geral, e acaba pegando também, que é uma novidade, pacientes muito jovens. Isso sim, mas não necessariamente só jovens, isso não, mas que ela pegou muito mais jovens que a outra, sim. Esse número que a gente tem em relação ao contágio, que afeta mais jovens e adultos, principalmente nessa nova cepa do vírus que está sendo apresentado, se dá também o descuido dessa faixa etária? Sim, com certeza, né? Com certeza. Na verdade, a gente acaba propiciando, toda pandemia vai ser dos picos e as suas baixas.
É só a gente pensar até em outras, em pequenas infecções, vamos dizer assim, uma creche quando é assolada por uma catapora. Às vezes tem que fechar a creche de tanta criança que acaba sendo infectada. É um exemplo muito grosseiro, enfim, logicamente, mas só para ter uma noção. E esse vírus não é diferente. E junto com isso, a gente teve justamente uma época de frouxidão, final do ano passado, começo do ano, um pouco de frouxidão, até porque também não dá para criticar as políticas públicas, porque assim, nossa, o ser humano foi feito para se socializar, e daí tu está aprendendo uma sociedade, aumentando, enfim, distúrbios psicológicos, enfim, e o paciente precisa trabalhar, precisa vender, precisa trabalhar, enfim, e acabou vindo o carnaval, vindo festas, antes disso, finais de ano, tem muita aglomeração, seja familiar essa aglomeração, mas tem muita aglomeração. Junto com a frouxidão, chegou bem no momento que essa variante se apresentou, aí foi tudo que ela precisava, né? A faca e o queijo na mão, e acabou sendo, vamos dizer assim, multiplicada ainda vezes, uma progressão geométrica, por conta desse descuido, e aquele descuido que eu falei uma vez num vídeo, eu não tenho medo, mas não existe isso, não tenho medo. Se tu tem família, tu tem que ter medo, se tu não faz por ti, tem que fazer pelos outros, é um papel de cidadão, inclusive respeitar o isolamento. Eu não acredito que seja, acho que é só uma rinite. Cara, se o doutor te isolou, respeita. Fica aqueles tempos, eu acredito que não vai passar fome se ficar 5, 6 dias até sair o teste na sua residência, aguardando. E uma coisa que eu peço também é que é muito difícil, eu sei que é muito difícil, quando isola uma pessoa da família, tentar se isolar mesmo, tipo, se isolar do cônjuge, fazer do teu quarto a tua residência. Mas ontem eu dormi com a minha esposa. Tá, mas talvez ontem tu não estava num nível de transmissão alto. Então, o que a gente tenta pedir, e muito pouco é obedecido, é essa questão de, sei lá, faz o cônjuge dormir no quarto com as crianças, faz o cônjuge dormir na sala, vem ali te dar um lanche de máscara, até sair o teste. Depois sair o teste, a gente vê se a casa tem 2 pisos, usa só um piso, e isso aí aconteceu com muitas famílias e deu certo, tá? Então, é uma coisa assim que a gente às vezes acha, não dá nada, mas respeita que esse vírus, infelizmente, ele ainda vai ter seus altos e baixos na sociedade. Doutor Ítalo, e sobre as pessoas que acabaram sendo reinfectadas pelo vírus, a gente sabe que são muitos casos aqui no país e também no mundo, há casos dessas pessoas que acabaram tendo esse tipo de problema, inclusive aqui em Serafina Correia com 2 casos. Correto. Inclusive no mundo isso aí é um problema a nível mundial, tá? Inclusive essa que eu citei antes, a variante britânica, tá bem ligada a esses novos casos de reinfecção. Aqui no nosso município, enfim, e a nível estadual, federal também, a nível nacional, a gente vê que é muito menos, epidemiologicamente, é muito menos prevalente a pessoa se reinfectar do que a pessoa que nunca infectou pegar o vírus. Acaba se pegando novos casos do que casos novos. Por exemplo, Serafina Correia teve só 2 casos, mas lógico, teve 2 casos comprovados, né? Teve outros suspeitos que não foram comprovados e teve esses 2, inclusive de uma profissional de saúde, uma enfermeira, enfim, do hospital, que acabou tendo 2 vezes o vírus. Isso acontece, por isso que a gente tem que continuar se cuidando, tá? Até ao nível que a vacina tem um suporte bom, até ao nível, na verdade, que as políticas públicas acharem necessário a gente ter esse pleno cuidado. Outra coisa que a gente não pode fazer, estou vacinado, eu vou, enfim, relaxar. Primeira coisa, a gente não tem a certeza plena da efetividade. Eficácia, os estudos científicos mostram, efetividade a gente vai ver na prática do dia a dia, tá? Então a gente não tem essa certeza. E segundo, que a vacina ela tem aquela porcentagem de proteção 28 dias depois da segunda dose. Então, assim, isso vai demorar um pouquinho ainda. Como eu falei, em Serafina só 700 pessoas fez 2 doses. E não essas 700 já tem 28 dias. Então, a gente tem que tomar muita cautela, não achando que já passou, não passará as más. E também a cautela de se já foi vacinado, achar que pode relaxar. Não. Vamos ter que cuidar até o ponto que as políticas públicas nos informarem que a gente pode relaxar. Torito, foi criado uma máscara para adaptar ao ventilador mecânico. Essa máscara seria para dar mais suporte ao paciente antes da intubação, se for necessário? Na verdade, assim, não foi criada, foi uma forma mais singular, vamos dizer assim, mais humilde. A gente já sabia do uso dessa máscara, né? A gente já sabia que chama VNI, é uma ventilação mecânica não invasiva. O que é isso? A gente faz aquele respirador da intubação, conectar ele na máscara e conseguir dar uma pressão semelhante ao paciente intubado para segurar que esse paciente não seja intubado ou retardar essa intubação. Isso se fazia em grandes centros, tá? Passo Fundo, Porto Alegre, enfim. Com o tempo começou a se difundir, na verdade só se fazia em UTIs, porque tem alguns riscos de causar pneumotórax, enfim, de literalmente, vamos dizer assim, dar tanta pressão no pulmão e ele vazar, ele explodir, vamos dizer assim, entre aspas.
só se fazia em UTIs, começaram a se fazer em outros municípios, em Marau. Eu comecei a despertar uma curiosidade, eu fui atrás graças a uma compra de ventiladores novos ano passado, no início da pandemia, esses ventiladores novos, eu detectei que eles tinham essa função de fazer essa VNI, porém tinha muita coisa pouca na literatura, fui conversando, eu vi que Marau já estava fazendo, conversei com alguns colegas, conversei com uma fisioterapeuta, que me acompanhou na minha formação ali na Federal de Santa Maria, que não adianta, os fisioterapeutas, eles têm expertise em ventilação mecânica do paciente, tanto entubado como não entubado, eles conhecem muito essa técnica, ela me ajudou muito, tá? Me deu uma ideia singular de eu pegar uma máscara de bloco cirúrgico, essa máscara de indução anestésica, para adaptar isso ao ventilador. No momento que eu estava, vamos dizer assim, planejando isso, porque na verdade tem a máscara para se comprar, como essa época os insumos estavam tudo, além de altos valores, eles estavam totalmente escassos, tá? A gente começou a cotar, conseguimos essas máscaras especiais, a direção do hospital autorizou de imediato a compra, porém o fornecedor pediu 2 semanas, depois pediu 3, depois pediu 5, e no meio disso, uma quinta-feira, um paciente evoluía para intubação, um paciente de 45 anos, e eu optei por testar nele, tá? E acabou dando muito certo. A gente não só não retardou a intubação desse paciente, como ele não precisou ser intubado. Só para vocês terem uma noção, um paciente que quinta-feira iria ser intubado, foi usada essa máscara, lógico, toda a outra terapia não invasiva junto. Junto com isso, o paciente foi melhorando ao ponto de sexta-feira da outra semana, 9 dias após ter tido alta. Inclusive, eu tirei algumas fotos, fiz alguns vídeos desse paciente, pedi a autorização dele, encaminhei lá para essa fisioterapeuta em forma de agradecimento, para ela ter vamos dizer assim, uma sensação de ajuda válida, que salvou uma vida, né? E ela achou muito legal a nossa ideia, inclusive está exposto na UTI de onde ela trabalha, inclusive está sendo até material de aula, se ela pediu autorização também para o paciente, eu, na verdade, intermediariamente pedi, e está sendo usado de aulas para novas pessoas, enfim, ter ideias de engembrar, quando a gente não tem todo aquele recurso, que infelizmente não é só dinheiro, é falta de recursos, de insumos que está tendo. Lógico que algumas vezes ela não evita a intubação, às vezes ela só segura, mas também é um ótimo, vamos dizer assim, recurso, porque às vezes tu chega terça-feira, tu teria que encaminhar esse paciente entubado e não tem vaga. Tu coloca ele nessa máquina, entre aspas, com essa máscara, e aí tu vai se esperando. Aí, tipo, quinta-feira apareceu a vaga na UTI, às vezes tu tem que entubar o paciente para transportar até a UTI, mas aí tu entubou ele horas antes dele ir para a UTI. Não ficou 3 dias antes em Serafina, que nem nós tivemos um caso, infelizmente, de uma paciente que ficou 8 dias, coisa que a gente nunca imaginava que acontecer isso, 8 dias nos nossos cuidados aqui, que a gente não adianta, a gente não tem recurso tecnológico e até mesmo recurso pessoal de cuidados intensivos. A verdade, esse caso aí tem que elogiar demais assim, o hospital e toda a equipe ali da enfermagem, fisioterapeutas, enfim, todos, a direção do hospital. Nossa, imagina, a paciente tem que ficar com o médico quase 24 horas, e enfermeira, não técnica, enfermeira mesmo, 24 horas no quarto. Então, assim, era uma mini UTI que a gente fez em Serafina Correia. E, querendo ou não, isso envolve recurso, como eu te falei, pessoal, recurso financeiro, e todo momento que solicitava esses recursos, a administração liberava sem, vamos dizer assim, se recusar. A Secretaria de Saúde também nos ajudou muito. Na verdade, eu estou concursado da Secretaria de Saúde, fui cedido para o hospital para ficar com esse cuidado mais intensivo dos pacientes. Teve uma outra enfermeira que foi cedida, e fora todos os outros cuidados, o pessoal do transporte, o pessoal do laboratório, o pessoal da vigilância sanitária, que está aí 1 ano e pouco aí. Nossa, nos mandam exames de madrugada, nos mandam exames de manhã, nos mandam exames de tarde. Então, toda hora, 24 horas trabalhando em prol da comunidade, né? Enfim, esse agradecimento eu não poderia deixar de falar, inclusive, querendo ou não, que envolve valores, né? Por exemplo, nas primeiras pacientes que nós tivemos entubado, inclusive foi na minha primeira entrevista no rádio, a paciente tinha sido entubada, eu entrei em contato com a direção do hospital, eu preciso de um médico que fique 24 horas ali no isolamento. Na hora foi cedido isso, e isso é um valor que o SUS paga, que o município paga, então é uma coisa que a gente tem que venerar, que, vamos dizer assim, que agradecer, porque eu já trabalhei em outros interiores maiores, por exemplo, Nova Prata, que às vezes tu precisava de um médico a mais, porque aquele dia estava lotado, e era uma burocracia, tem que passar pelo aprovamento da direção, do conselho. Quando chegava a notícia já não precisava mais. E aqui não, aqui a gente pede e a coisa acontece. A gente não tem todo esse recurso financeiro, nem de, como eu te falei, nem de pessoal mesmo, mas a gente se virou do jeito que dava.
E eu acho que a gente não pode se entristecer por morar em Serafina, a gente tem que se orgulhar, tá? Porque, assim, sinceramente, todas as vezes que eu encaminhava pacientes para UTIs, inclusive 2 pacientes do São Vicente e um para o Instituto do Coração, os médicos falavam, cara, vocês são heróis aí, velho. A equipe de vocês, como é que vocês conseguem fazer isso sem uma tomografia, sem uma gasometria arterial, sem cuidados intensivos, sem uma ala nem pré-CTI, sabe? Num quarto de um hospital de uma cidade de 16 mil habitantes. Então, acho que a gente tem que se orgulhar da saúde que a gente está fazendo até agora, sim. Doutor Ítalo, a gente sabe que o vírus, como o senhor comentou, ele não escolhe quem ele vai infectar. Ele pode tanto infectar a pessoa que tem comorbidade, que geralmente ele se aproveita desse tipo de problema para atacar exatamente onde essa pessoa tem a comorbidade, mas também afeta as pessoas que não têm, que têm um histórico saudável. Sim, é verdade, com certeza. Não adianta, as pessoas que têm comorbidade, seja ela uma pequena obesidade, uma pressão alta, ela sempre tem mais predisposição. Como eu falei, esses casos, assim, acho que 1 ou 2 casos, teve uns 3 casos de menos de 30 anos que a pessoa não tinha nenhuma doença sabida, tá? O resto sempre tinha, tipo, até pacientes de 24 anos que tinha obesidade e já tinha um probleminha de pressão alta. Enfim, mas quase sempre pacientes muito jovens têm alguma comorbidade, mas isso não é uma regra. Às vezes pegam pacientes sadios, inclusive tivemos um óbito de um irmão de um colega nosso, enfim, que eram pessoas sadias que infelizmente tivemos um paciente que eu acabei de falar do elogio do médico do Instituto do Coração, que tinha 48 anos e não tinha, o cara era magro, vamos dizer assim, atleta, vamos dizer assim, um perfil físico muito bom e que acabou tendo um quadro muito grave, que graças a Deus voltou bem, está na nossa sociedade já inserido e está muito bem, lógico, com toda a perda de massa muscular, que é normal. E falando um pouquinho agora sobre letalidade, que eu tinha falado antes, em porcentagem, jogo rápido, que eu falei que mais ou menos a nível mundial é de 1 a 2%. Eu sei que o serafinense ficou muito entristecido nesses últimos, 30, 45 dias. Nós tivemos umas percas, querendo ou não, inflamadas, né, de número mesmo de pessoas que foram a óbitos. Tudo tem a ver com, lógico, com o colapso da rede pública, da rede de saúde, tanto pública como particular, enfim, eram muitas pessoas, não tinha leito para todo mundo, isso tem a ver, mas eu acredito que tem a ver com certeza com essa variante. Só para nós termos uma noção, até dezembro a gente estava vivendo uma época muito boa, a gente tinha 1.100 casos, tá? E tínhamos 3 óbitos, isso aí dá, sei lá, não dá nem 0,5% de óbitos. Ao ponto que nos últimos 4 meses, de dezembro para abril, nós dobramos a quantidade de infectados, diagnosticados, logicamente, e fomos para 2.170 casos e, infelizmente, 23 óbitos, tá? Mas eu quero dizer que não é para a gente se apavorar. Se botar em nível geral, a gente tem 1,1% de letalidade em Serafina Correia. Pode ser que a gente faça bastante diagnóstico, porque o pessoal aqui, cidade pequena, acaba se ajudando, sim. Mas tu vê, Passo Fundo tem 1,7, tá? Porto Alegre, Minas Gerais tem 2,9. Aí tu fala, talvez Porto Alegre não faça tanto diagnóstico de quadro leve, pode ser, mas ao mesmo tempo Porto Alegre fez 400 mil testes de SWAB, então eles também estão agindo muito bem nessa vigilância. Então eu acredito que não é só de se desesperar, inclusive não, temos esperança, estamos trabalhando para isso, não tá toalha jogada no chão não, estamos trabalhando bem para isso, mas infelizmente esses últimos dias foram dias tristes sim. Doutor, como é que a gente pode fazer para a prevenção contra o coronavírus? Tá. Prevenção é um assunto muito polêmico, tá? O que é prevenção hoje, tá? Não tem para onde correr. Cientificamente é a vacina, tá? Estamos todos aguardando a vacina, perfeito. E até lá, qual é a forma de se prevenir? É tomando ivermectina, é tomando cloroquina, é tomando, enfim. Não, gente. Infelizmente não tem nenhum artifício farmacológico que previna o Covid. Infelizmente, a ivermectina não previne, tá? Tratamento aí é uma outra caso, depois que o paciente está tratando, aí pode ser usada, pode não ser, depende do colega, aí é um outro tópico que eu não vou entrar nesse mérito, mas prevenção não existe. Então, não adianta ficar tomando remédio a cada 1 ou 2 semanas que não tem prevenção nenhuma, tá? A prevenção é higiene das mãos, tá? Uso de máscara. Fulano falou que máscara protege. Protege muito. Senão, estava todos os profissionais de saúde já infectados. Uso de máscara, higienização das mãos e evitar aglomerações. Esses 3, aliado a um pouco de paciência e aguardar a vacinação, que essa sim vai ser, se Deus quiser, a prevenção correta e eficaz dessa pandemia. Doutor, agradecemos a presença do senhor, então, aqui nesse espaço, do Espaço das Notícias.
trazendo essas importantes informações a toda a comunidade de Serafina Correia e da nossa região. Gostaríamos de deixar o microfone para os seus agradecimentos finais e também comentando onde o senhor está atendendo aqui em Serafina Correia. Eu que agradeço novamente, que nem eu falei para o colega Marcos aí, agradeço o convite da rádio, espero que eu tenha ajudado de alguma forma em passar alguma informação e conhecimento para a sociedade. Já agradeci a toda os colegas que estão trabalhando junto aí de Secretaria de Saúde, enfim, mas eu queria reiterar, porque a luta é grande, é diária, tu sair da tua casa, botar tua família em risco para trabalhar no hospital, no posto de saúde, enfim, onde for, transportando pacientes, enfim, pessoal do laboratório também, enfim. Então eu queria novamente reiterar toda a equipe hospitalar e toda a equipe de Secretaria de Saúde. E eu acredito que era mais ou menos isso. Perguntou do atendimento, eu atendo, na verdade, eu sou concursado no município, hoje eu estou cedido para o hospital, então nessas horas eu estou cedido para cuidar dos pacientes Covid. Faço as urgências e emergências das TABs do hospital e estou com um consultório na Mediclin, tá? Que é em cima ali da loja Volpato, no 5º andar. Estamos iniciando os trabalhos lá também. Então, estamos agradecendo mais uma vez a participação do senhor aqui no microfone da Rádio Rosário, nesse espaço das notícias, trazendo importantes informações